Olá, Relíquias da Bola trazendo, como sempre, alguém que fez o passado no esporte da cidade de Sorocaba. E sempre nós trazemos alguém que marcou muito dentro do futebol, vôlei, basquete, mas enfim, que fez o nome na cidade de Sorocaba e que muitos conhecem. Você, jovem, claro, a maioria não conhece esse pessoal que nós temos trazido aqui, mas os pais, os tios, poderão dar informação desses craques que nós trazemos aqui. Craque porque o que foi bom permanece bom até o fim da vida, não tem idade que faça esquecer alguém que passou dentro do esporte e ficou muito conhecido, principalmente na cidade de Sorocaba. E hoje estou com uma pessoa aqui que fez o nome, marcou muito no futebol, principalmente no futsal da cidade de Sorocaba, é o Danilo Bellini. Ele que fez parte de uma equipe muito forte há uns anos atrás, que era a Polícia Militar. Muitos não sabem, mas a Polícia Militar tinha uma equipe fantástica no futsal e era o bicho-papão quase que do país todo. Tudo bem, Bellini? Agradeço as palavras que você acabou de pronunciar aí a respeito de que o que a gente faz, aquilo permanece. E eu acredito nisso daí porque eu tenho visto que agora que eu parei, que eu comecei a frequentar alguns campos agora para ver futebol, mais o futebol varziano, que é o que eu acompanhava, a gente sempre encontra pessoas que te chamam pelo nome, te tratam carinhosamente bem por aquilo que você fez no passado. Eu acredito que se eu fiz aquilo, fiz bem feito, eu acredito que é por aí o caminho que está até hoje. As pessoas não esquecem da gente, tratam a gente muito bem. Alguns até chegam a conversar sobre partidas que a gente fez, mas é difícil de lembrar, é muita coisa. Eu passei por muito tempo jogando e já faz algum tempo, então a gente não lembra de todas essas passagens, mas tem pessoas que vão buscar coisas lá atrás que a gente já nem se recorda mais. Pois é, esse programa aqui, Danilo, é mais mesmo para não deixar ninguém esquecer, porque é tão fácil você fazer homenagem depois que a pessoa morre, né? Vamos fazer homenagem enquanto estamos vivos, né, Bellini? Bellini, eu queria que você falasse para mim, passasse para mim não, para todos que nos acompanham aí, a passagem sua no esporte, dentro do futebol de campo, no futsal. Você teve uma passagem muito grande aí dentro, principalmente no esporte de Sorocaba. De fato eu tive uma passagem, devo agradecer a Deus, porque foi muito boa. Eu disputei acho que uns quase 10 anos de futebol varziano em Sorocaba. Eu tenho 5 títulos de campeão e tenho mais uns 3 ou 4 de vice, que esses eu não guardei, mas o de campeão eu tenho guardado. Então eu sempre dei sorte de jogar em times bons, inclusive. Isso nunca me fez desmerecer de ninguém, mas eu joguei em time bons porque eu acho que eu rendia para minhas equipes. Então eu era sempre convidado para jogar. Chegava campeonato, ou até antes do campeonato, já tinha gente na porta da minha casa batendo, procurando, queria saber se eu podia jogar. Aí eu consultava meus amigos, porque não adianta você jogar num lugar onde você não conhece ninguém. Então, se você tinha já os amigos com quem você estava acostumado a jogar, era preferível jogar junto com eles, que aí você tinha uma possibilidade maior de chegar numa final de campeonato, e foi o que aconteceu. E isso tanto no salão quanto no campo. Às vezes a gente chegava a jogar campo por uma equipe e salão por outra, mas no campo a gente jogava, tinha mais jogadores, a gente jogava com adversários do futebol de salão. Era a maior amizade, mas dentro da quadra você tinha que esquecer essa amizade, você tinha que valer a sua camisa que você estava defendendo naquela oportunidade. Aí o início de tudo foi no Brahma, que eu comecei jogando no Brahma, no Varziano Sorocaba, e dei uma sorte tremenda, que o time todo era do Estrada, que eram profissionais que tinham parado a atividade no Estrada e foram pro Brahma. Eu joguei 2 anos ali, as 2 vezes fomos campeões. Depois eu
Eu saí, fui pro Santa Terezinha, fiquei acho que umas 3 ou 4 temporadas lá. Saí, fui no Alberflex, fui campeão de novo. Aí voltei pro Santa Terezinha, fui bicampeão novamente do Santa Terezinha por 2 vezes seguidas. Então essas foram mais ou menos as trajetórias dos times que eu joguei. Aí, em virtude do trabalho, já não ser mais aqui em Sorocaba, eu fui para São Paulo trabalhar, eu dei uma parada, mas mesmo assim eu andei jogando algumas partidas no Coral Tintas. Eu cheguei a jogar no Atlético do Éden, mesmo que uma boa... algumas 5, 6 partidas das finais só, semifinais e finais, porque eu já estava parado e a pedido do treinador eu acabei indo para lá. E houve um fato curioso, nós ganhamos uma partida de 5-1 do América, dos Pinheiros, e chegou no jogo de volta, nós perdemos de 5-1. Aí o América foi campeão no pênalti. Então, foi um título que eu disputei, já tinha mais de 30 anos, então já tinha praticamente parado, já ia começar a jogar um joguinho de veterano, mais para passar o tempo. Mas foi mais um título que eu lembro bem de ter perdido, depois de ter ganho um jogo de 5-1, eu perdi de 5-1 e perdi um título. Então é uma passagem que marca, né? Mas fazer o quê? E no futsal? Hoje a gente fala futsal, antigamente era futebol de salão. Isso. O futsal de antigamente não era aquela correria que tem hoje. Hoje em dia você não se monta um time de futsal com 5 jogadores ou 6 jogadores que fosse. Na minha época era 5 ou 6, porque o banco não contava tanto. Se você tivesse abacaxi para aguentar o jogo inteiro, você ia até o fim do jogo. Dificilmente você era subsidiado, a não ser por uma contusão. Então, hoje em dia, não. É 5, joga 5 minutos, mais 5. Então, você tem que ter um plantel melhor, mais preparado fisicamente, porque hoje em dia é uma correria tremenda. As regras, inclusive, mudaram. Gol, aquele tempo você não podia fazer gol dentro da área, e isso dava uma polêmica na arbitragem. O juiz anulava um gol que você pensava que tinha feito, ele anulava, porque disse que era dentro da área, não valia. Hoje o goleiro joga fora da área, brincando. Naquele tempo não podia o goleiro sair fora da área, que era a falta dele. Então as regras mudaram, mas nem por isso deixa de ser emocionante o futsal como era antigamente. Eu joguei algum tempo na Polícia Militar, inclusive fui campeão do Cruzeirão. E tem uma passagem que eu acho que o pessoal da DPM na época não gostou. Nós disputamos acho que uns 5, 6 anos quase que seguido o campeonato citadino. Nós nunca fomos campeões. A gente chegava na final, perdia pro Votocel, perdia pro SAI, perdia pro Pneuac, que eram as equipes que brigavam sempre, as que chegavam. E aí um ano eles resolveram não colocar mais o time no campeonato. Aí esse ano nós fomos disputar para a Casa Transitória André Luiz. Tinha um senhor lá que nos convidou, o técnico, nosso time fazia parte da diretoria lá, que era o Adão Rosário. E ele levou o time nosso para lá. E pegou o juvenil, que a gente já tinha jogado lá, e levou para fazer um tipo de banco. Porque o pessoal trabalhava em viatura, trabalhava no trânsito, então tinha dia que não tinha como ir jogar. O time inteiro, por causa de trabalho, não tinha como ser dispensado do trabalho para jogar. Então o juvenil supria essa falta do titular, nós fomos indo, e nós fomos campeões daquele ano. E faltava uma rodada, a gente tinha um jogo lá na Votocel, nós já fomos lá campeões, quer dizer, nós fomos lá só para cumprir a tabela. Fala de algum... Porque naquela época que você jogava, principalmente quando você foi campeão algumas vezes no futsal, tinha jogadores ali fantásticos, né, Bê? Tinha. Veja bem, depois que eu parei de jogar na Polícia Militar, eu andei jogando em alguns times aí, joguei pela Seleção de Sorocaba algumas vezes. Eu, Celso Mazzucato, o Maninho, o Ari Aranha, o Izzy. Então na quadra a gente éramos adversários. Até o Eliseu, que é árbitro da cidade, é muito conhecido aí. Então, o Bino, que também fazia parte da Votocel. Então, a seleção de Sorocaba era praticamente alguns do Votocel, do SAI, Pneuac e da Polícia Militar. Então, desses 4 times saía a seleção de Sorocaba. Eu comecei jogando lá com o Esquerdinha, que inclusive eu joguei no Amador de Estrada uma época, joguei com ele, no Brahma joguei com ele. Então ele fez um time aí, nós fomos colocar a faixa no Epeda, que tinha sido campeão do Cruzeirão. Nós ganhamos de 4-1 deles. Então o time era alguns do Votocel, eu, o Fernandão, que era da Pneuac. Então o time era bom. E o time do Epeda veio inteirinho, com o pessoal que jogava pelo Corinthians e São Paulo, nós ganhamos deles aqui.
Quer dizer, foi um resultado praticamente... Ninguém acreditava que a gente ia chegar lá, ganhar de 4-1 deles no ginásio. O time deles era muito bom. Isso foi uma semana depois do Cruzeirão. Quer dizer, o time deles estava treinado, estava montado, mas o nosso time foi superior em quadra aquele dia. Então, eu tenho algumas lembranças de futebol de campo. Então, o Celso, o Izzy, o Joãozinho mesmo, do quartel lá da PM. Tinha o Joãozinho que jogava jogou no Gênova, jogou no time do Tonel Silvano lá na Olaria. Então, esse pessoal aí era muito bom. Então, a gente tinha equipes aqui de campo ou mesmo de salão. A gente jogava junto o salão, depois jogava campo contra. A amizade era a mesma, só que cada um corria pelo seu time. Então, mas era um círculo de amizade muito grande. Isso a gente não esquece. Você teve chance de ser profissional também no futebol, né? Tive chance. Eu tive no São Bento treinando 2 semanas, mas por falta de acerto financeiro eu não fiquei, porque eu já estava na Guarda Civil na época em São Paulo. Eu tinha quase 1 ano de Guarda Civil quando eles me chamaram para treinar lá, e foi quando o Brahma acabou, eu fui para lá, porque eles estavam na ausência de jogadores na lateral esquerda, que é o que eu jogava. Eu fiquei lá 15 dias treinando, e aí o Capão, o Wilson Francisco, ele se interessou e passou o pessoal da diretoria para conversar comigo. Não houve acerto financeiro, porque eu já estava empregado e eu não quis correr o risco de perder quase metade do meu salário e, não sei, podia ser que ele desse certo, podia ser que não. Na várzea deu certo, mas eu não sei no profissional se ia dar certo ou não. Então eu fiquei receoso e preferi continuar no meu trabalho. Eu lembro que eu fui jogar no Brahma, eu tinha 18 anos. Na minha época não tinha esse negócio de começar com 15, 16 anos. Eu com 17 anos já fui 4º lugar do Varziano. Mas eu fui jogar no Brahma, eu dei 2 chutão pra frente, o Macalé parou a bola uma hora, que estava fora do campo, ele falou: viu, você tá vendo a cor da minha camisa? É a mesma da sua, então onde eu tiver você joga a bola, não fica dando chutão pra frente. Eu fiquei, sabe, daí o Baúgo viu que eu tava meio chateado, falou: viu, não esquenta a cabeça. Ele fala isso porque tá acostumado que a turma chega, joga a bola no pé dele lá. Agora você deu 2 chutão, ele reclamou. Vamos fazer o seguinte: quando você pegar a bola, erga a cabeça que eu tô encostando do seu lado. Você toca e sai pra frente, que eu vou devolver a bola. Então eu dei uma sorte até nisso. Eu fui jogar com 18 anos no meio só de jogadores ex-profissionais. Então não tinha como você errar. Você errava uma, ele falava: viu, faz assim, na outra você não errava. Então, até nisso eu dei sorte. Eu fui aprendendo desde de novo. Naqueles campinhos que a gente jogava na terra. Depois pega um time bom para jogar, você vai aprendendo. Então, depois você tem que pôr a bola no chão também, que nem ele, senão você ia sentar. E eu dei uma sorte que quando eu fui jogar a primeira vez no jogo do Brahma, fui convidado, deu 11 comigo. Caiu uma chuva, teve time, o jogador que ficou preso na chuva, não conseguiu chegar, deu 11 comigo, eu entrei jogando. Joguei bem, dei sorte e não saí mais do time. Então, nós fomos 2 anos campeões na várzea aí, e eu, aos 2 anos, não saí do time. Foi daí que começou a coisa a melhorar pro meu lado. Eu passei a ser mais conhecido, é o que depois ocorreu o resto da minha carreira, enquanto até os 34 anos que eu joguei. Depois eu tive uma lesão no joelho, nunca tinha tido nada, foi a primeira lesão séria que eu tive. E o médico simplesmente falou para mim: você não joga mais bola. Então foi um choque. Aí eu já estava trabalhando em São Paulo, eu parei com tudo, não fui mais em campo. Eu demorei acho que uns 10 anos para ir a um campo de futebol depois. Tamanha era a vontade de jogar e eu não podia. Então essa foi uma marca que a minha carreira se encerrou aos 34. Se bem que eu já estava jogando no veterano, mas mesmo assim, eu machuquei o joelho e nunca mais eu joguei bola. Então eu quero agradecer aí o Bellini, Danilo Bellini, e dizer que a gente fica muito feliz de poder aí ter batido esse papo que nós batemos agora.